Puta merda. Aí, meu garoto! Agora sim, cara. Agora, como é que eu não ia ver essa exuberância toda e falar no escuro? Hã? Como é que eu ia Ah, deixar passar isso, cara? Você tá maluco? E aí, meu ah, irmão, como é que você tá aí, cara? Como é que tá essa bem demais, quarentena aí? bem Por demais, aí. cara. Aqui na minha região, em Rio do Sul, Santa Catarina, aqui a coisa ainda está um pouco leve, né? Nós temos poucos casos confirmados. Se eu não estou enganado, só um óbito apenas até agora, graças a Deus. Que bom. Então a Que região bom, toda no está sentido, né? bem. Eu tinha uma amiga que dizia assim, ah, a estatística é baixa, mas se for na tua família é 100%. Eu falei, é verdade. Lógico, Então, mas exatamente. comparado com o resto do Brasil e do mundo, né, cara? Que bom. Não, a gente até está razoavelmente bem comparando a essa situação aí. Ô, esse teu cantinho bonito, hein, cara? Quero ver se eu pego a moto e vou te visitar aí, cara. Aí, cara, meu consultório aí no fundo aí, ó. Massa, massa. Eu tô achando Coloquei motivo, uma, eu tô achando coloquei umas motivo para imagens poder de andar uns de moto. trabalhos meus, né? Ah, então deve estar show, cara. Deve estar show, porque, porra, você tem mandado muito, hein, Orlando? Porra, cara. Estamos tentando, né, A cara? FGM tem que aumentar teu salário, cara. Você tá fazendo milagre. Você tá louco. Muito bom, cara. Muito bom, muito Bom se bom. fosse. É, falando em FGM, deixa eu já deixar o recado para todo mundo aqui. Quem fizer a melhor pergunta durante a live, porque eu já recebi perguntas hoje, eu só falava, galera, é durante a live, tá? A melhor pergunta, eu só vou falar a pergunta. Então, quem estiver vendo aí, tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação, faz a pergunta por ali. Eu vou falar a pergunta para o Orlando, eu vou citar todas, ele vai ver qual ele vai escolher para responder, e ele vai escolher a melhor para responder. A melhor pergunta vai ganhar um kit de resinas Vitra APS. Legal Show, isso, vamos né, cara? tentar. Pô, foi massa, Boa, foi bem massa. bacana. E a segunda melhor pergunta, a segunda que você vai escolher vai ganhar a touca e a máscara do Pocket, que inclusive eu tenho que mandar uma para você agora, que é minha missão mandar para os meus bruxos que estão junto aí. Ótimo, Né? sensacional. Cara, falando em APS, meu irmão, que é o APS da FGM? O que significa o APS deles? Cara, o sistema APS, ele é um sistema de avançado de polimerização. Ele tem várias vantagens, cara. Dentre elas, por exemplo, né, ele tem um maior grau de conversão dos monômeros. Ele, Quem por exemplo, desenvolveu foi o Logercio de Ponta Grossa? Eu não sei, cara, cara. aí eu não sei te dar essa informação, Não, sinceramente. eu te pergunto assim de pergunta genuína, cara, porque eu fui no evento da FGM, eles falaram do APS, cara, eu não consigo me lembrar o que significava o APS. E eles deram essa informação também, um sistema de polimerização. Eu não É, sei se eles têm um segredo é industrial. só deles, né? É só da Ah, FGM, só eles usam. O Logercio é um grande speaker da FGM, né, cara? é. Ele tem muito trabalho, muito estudo. É muito legal Ele de é ver ele, monstro, ele é assim, cara. monstro, ele é monstro. Eu acho muito legal que ele fala assim: vocês têm a dificuldade, a gente vem em pesquisa. E ele faz a pesquisa aplicada, ele não faz a pesquisa pela pesquisa. Não, é Eu muito gosto bom dele. mesmo. E aí, então, o APS ele te dá um maior tempo de trabalho sob a luz do refletor no consultório. Isso, para mim, é uma das maiores vantagens. Isso me traz um custo-benefício muito grande, porque o que acontece, cara? Eu sou eminentemente clínico, né? E hoje o meu consultório ele gira em torno das resinas. Eu sou ortodontista também, mas eu trabalho muito mais com restaurações estéticas do que com ortodontia. Tá? Eu gosto muito do E, jeito que você coloca nos teus posts, cara. Você é muito transparente, Orlando. É muito legal, cara. Eu vou chamar de Orlando para não chamar de Tonho, para a galera ficar, como assim? Antônio é... boa, cara. Tonho é é, meu apelido, meus amigos me chamam assim e eu gosto demais. eu gosto muito da maneira com que você trata a tua sequência, a tua casuística. Cara, você é muito papo reto. Você assim, ó, aqui tá nesse momento, e acho que uma vez ou outra você falou assim, ó, na foto você vai perceber tal e tal situação e como a gente arrumou.
você é muito transparente, cara. E eu acho que isso às vezes falta, né? E eu me puno às vezes, porque em muitos momentos eu gostaria de ser mais, digamos assim, específico em alguns pontos, e quando eu vejo, eu pulei algumas etapas. E você não, cara, você faz a coisa bem tete a tete, explica bem dentro. Acho muito legal, cara. Tá de parabéns mesmo. Obrigado, parceiro. Eu tento ser o mais clínico possível, assim, sabe, cara? Desde que eu comecei a documentar os meus casos todos, do início ao fim, não faz muito tempo aí, sei lá, uns 2 ou 3 anos que eu tenho feito isso, eu tento documentar realmente todos os passos cara, e tudo que eu faço eu tento mostrar de fato, na realidade. Várias vezes eu já mostrei aqui situações onde não deram certo na primeira tentativa, né? E aí eu mostrei como eu fiz para corrigir aquilo e acertar, então, e resolver o problema no final do trabalho. Então, porque é o comum, é muito comum a gente não conseguir finalizar um trabalho de primeira. Então é importante a gente conseguir entender onde estão os erros, onde a gente errou e conseguir corrigir isso, né? Então eu tento mesmo mostrar isso sempre de uma maneira bem transparente. Perfeito, perfeito. Ó, falando em outro ícone de resina, Rodrigão, querido, e o Kio. Orlando, me conta uma coisa, cara. Ó, e ortodontista, Daniel tá aí, né? Me conta uma coisa. Quando que você fez essa transição do Daniel para o Rodrigo? Quando é que você fez essa transição da orto? Não transição, mas quando que você abraçou a dentística, mesmo tendo... Porque tem uma característica do ortodontista... Daniel, desculpa, querido, mas a gente brinca que ortodontista não é dentista, né? É ortodontista, ortodontista. E que o pediatra vai para o céu e o ortodontista vai para a Europa. Mais ou menos essa analogia. Quando que você resolveu, assim, cara, você finalizava a orto e quem estava te entregando, outro resineiro, Viotti, meu irmão. Ronaldão. Esse cara é monstro. Quando que você resolveu assim, puta, eu tô entregando a orto e a dentística não tá finalizando? Conta pra gente aí, cara, como é que foi esse turn aí? Na verdade, foi o contrário, cara, né? Desde que eu me formei, eu trabalho com dentística, tô há 13 anos formado, e é natural, né, cara? Muitas vezes eu recebia um caso e o caso tinha um problema de má oclusão que antes de eu partir para as restaurações estéticas, teria que resolver esse problema de má oclusão. Por muito tempo, eu encaminhava esses pacientes a um ortodontista, até mais do que um, assim. Mas o que acontecia, cara, é que algumas vezes esses casos voltavam para mim e eu ainda não poderia restaurar, sabe? Com aquela orto que não ficou como eu gostaria que ficasse. Né? Como eu falei ao paciente, eu disse, você tem que ir para a ortodontia para restabelecer isso, aquilo, quando isso estiver certo, você volta. E acho que também por falhas minhas, de durante o tratamento, buscar o paciente de novo, conversar com o ortodontista, acho que faltava um pouco dessa comunicação, e que às vezes chegava o paciente de volta no meu consultório sem o aparelho, e ele não estava pronto para restaurar. Então, foi nessa situação que eu disse assim, cara, eu preciso fazer ortodontia. Se eu não for fazer ortodontia, eu preciso conhecer melhor, para eu entender se o que eu estou esperando é atingível, é alcançável. Ou se às vezes não, eu estou esperando alguma coisa que a ortodontia realmente não pode entregar. E aí foi quando eu entrei para a ortodontia, fiz um curso com o Daniel Toccolini, ali em Joinville, um baita curso, uma especialização excelente. E aí casou tudo, cara. Eu vi que a ortodontia é maravilhosa, que ela faz o que você quiser mesmo. Isso que eu ia te perguntar. E ela alcança onde você estava imaginando? Ou era pichotagem do colega? Pichotagem. O colega não conseguia entregar, mas a ortodontia entrega. Entrega, cara. A ortodontia alcança muita coisa, bicho. Hoje, inclusive, cara, eu converso muito com os meus pacientes porque muita coisa hoje passa antes pela ortodontia para eu finalizar a restauração. Vou te dar um exemplo simples. Pega um caso de
que você precisa mudar a dimensão vertical de oclusão, você precisa aumentar a DVO, né? Você tem duas maneiras de fazer isso, ou restaurando, ou criando restaurações sobre os dentes, ou mudar a DVO ortodonticamente, né? A grande vantagem de fazer isso com ortodontia é que você vai manter mais dentes livres de restaurações. Então, é algo que eu faço muito hoje, é alterar a DVO com a ortodontia para finalizar com menos restaurações estéticas. Perfeito. Até porque você pensa, mas eu não quero fazer essa... Por que você quer ser conservador a esse ponto? Cara, simplesmente porque esse paciente vai viver muito tempo, se Deus quiser, e quanto menos você mexer nesse dente, melhor, né? Deixa eu só baixar minha luz um pouquinho aqui, cara, que já recebi reclamações. Eu tenho uma assessoria aí de lives que fica me mandando mensagem, porra, baixa essa luz, não sei o quê. Também, o cara já fez 355 lives aí nessa quarentena, pô. Cara, eu vou te falar assim, que as lives me tiraram, acho que eu não sei se não baixei demais agora, as lives me tiraram do tédio, cara, eu vou te falar, viu? Tem me feito muito bem, eu tenho aprendido bastante. Como até teve um colega que me mandou mensagem assim, porra, Edu, eu tenho inveja de você. Porque, cara, o cara que mais aprende nessas lives é você, Deus. Justamente. Justamente, cara. Para mim tem sido um ganho muito grande, assim, de conhecimento e de parcerias e tal. Isso é muito legal. Até porque, cara, eu sempre falo, eu posso não saber fazer tudo, mas eu conheço quem faz, né? Então, a gente vai sempre trazendo mais coisas, mais informações. E a ideia do... Nunca é demais, cara. Nunca é demais, cara. E eu tô sempre assistindo os caras falando e tal. Gente que eu gosto, gente que eu admiro, gente que nem me conhece, que eu sou fã. Os amigos, né? Você fez várias também, eu fui assistir algumas suas. E, cara, a gente se conheceu no curso do Vila. E você é um cara que com certeza, você, os guris do Rio Grande também, o Vini e o Jonas, são caras que se destacaram muito no curso. É uma turminha boa que a gente tinha lá, né? Boa, uma turminha forte, assim. E aí, eu falei, porra, o Orlandinho tá voando, cara. Puta, que massa e tal. E como eu gosto muito do jeito que você aborda, eu queria que você falasse pra gente... primeiro, as características que você observa no dente jogando para a resina e o porquê você vai estratificar daquela forma, e depois de que maneira você faz essa estratificação em dente anterior, para, digamos assim, corroborar aquilo que você viu na anatomia do dente, né? Então, se você puder, por favor, trocar uma ideia conosco sobre isso daí, gente... Assim, muitos dos casos, né, quando eles chegam ao meu consultório, já vem, bem comum hoje, os pacientes chegarem ao meu consultório já pedindo por restaurações em resina. Isso é muito comum. Doutor, eu vim aqui porque eu sei que o senhor faz em resina e eu quero mudar o meu sorriso. Bom, a primeira coisa que eu faço, cara, eu faço uma sequenciazinha de fotos, 3 fotos básicas. Uma de rosto sorrindo, para eu ter a referência da linha bipupilar. Dessa foto, muitas vezes eu recorto o sorriso e aumento ele daí, mas daí eu já deixo ele paralelo à linha bipupilar e faço uma outra foto com os lábios em repouso. E dali, eu já ponho o paciente sentado no meu, vamos dizer assim, no meu escritório e eu mostro para ele a foto do sorriso dele ali na televisão e começo a elencar para ele, linha média tá legal, corredor bucal tá legal, estética vermelha tá legal, o que tá ruim aqui é a estética branca. Aí na estética branca a gente vai precisar avaliar ali forma, cor, posição, proporção, né? E aí eu identifico isso, mostro isso pro paciente, esses possíveis erros, né? Do porquê o sorriso dele não tá de acordo como ele queria. Faço um DSD 2D no PowerPoint, bem rapidinho, uma coisa bem simples, desenho, o seu dente tinha que aumentar tanto, assim, assim. E como dá informação, né, cara? Como o DSD 2D te permite trazer informação, faz um mapeamento legal, né? Só fazer um parêntese, eu estava na segunda-feira numa reunião junto com o pessoal da BDS aqui de Curitiba, o Alan, o Alexandre, o Chaban, e toda a turma que estava nos assessorando, Júlia, Ana,
a Marina e o Marcão, que é um ortodontista sensacional. Cara, foi muito legal porque a gente ficou uma hora e pouco em cima do caso de uma paciente que tinha escaneamento de face, escaneamento de modelo de arcada superior, inferior, registro, tomografia. Cara, foi assim um deleite, uma tarde maravilhosa. Mas, como não é ainda, e só não é por questão de protocolo nosso, não é ainda praxe de protocolo, mas é acessível sim, e o pessoal da BDS está mostrando muito isso. Uma fotografia e um DSD 2D já te traz tanta informação que, cara, você não gasta 10 minutos, Orlando, para você fazer isso, né, cara? Isso aí, bem rapidinho. Depois que você cria um protocolo, que você cria uma maneira de atendimento, a minha é essa que eu estou te passando aqui, eu faço tudo isso em 1 hora. Em 1 hora eu faço essa primeira consulta, já mostro isso para o paciente, já identifico os erros para ele, já faço um DSD 2D rápido, onde eu vou mostrar para ele, olha, o seu dente precisa aumentar 0,5 milímetro, o seu dente precisa aumentar 2 milímetros, a gente precisa aumentar um pouco para cervical, um pouco para incisal, acompanhando às vezes com a foto dos lábios em repouso. Então, toda essa informação eu consigo logo na primeira consulta, passo isso para o cliente, para o paciente, ele já entende também, já fica fácil, ele olha assim, agora eu estou entendendo, tá. E aí, quando eu vou falar para ele, então nós vamos trabalhar com a restauração, vamos, fechou, beleza? Que aí a gente vai conversar sobre como vai ser o dente. Eu sempre tento muito me basear nos dentes. Por exemplo, vamos imaginar que é um paciente que tem um desgaste por bruxismo, né? Então eu tento ver nos dentes inferiores dele a translucidez que esse dente tem, se é um dente mais translúcido, se é um dente mais opaco, se esse dente tem desenho, se esse dente tem halo translúcido mais visível. E eu tento mostrar isso nas fotos para ele e dizer, olha, o teu dente é um dente que tem bastante características, a gente pode manter isso, a gente pode recuperar essas características, né? Na maioria das vezes, os pacientes hoje vêm até mim pedindo isso. Pedindo, eu queria aqueles detalhes na pontinha aquela bordinha. Incrível, cara. Eles vêm hoje nas nossas redes sociais, as nossas fotos odontológicas, tudo macro, tudo maior, eles conseguem já enxergar esses detalhes. E eles, muitas vezes, eles já vêm com essa opinião, sabe? No meu consultório, cara, muito, muito raro eu fazer trabalhos extremamente opacos, sabe? De uma cor só, é muito difícil. Porque o paciente já vem requisitando isso, né, cara? Mas é muito difícil, muito difícil. Não, e eu acho legal você ter essa percepção do antagonista ou daqueles que estão ainda rígidos, para o paciente perceber e para você perceber e mapear o que o paciente tem para te oferecer. E não a gente fazer aquele dente, eu vou fazer o dente com a cara do Edu. Né? E isso eu vejo que a tecnologia tem ajudado muito, cara. A gente personalizar e não deixar as expensas na mão do operador necessariamente. Mas vamos lá, cara. Eu queria que você nos contasse um pouquinho para a gente em relação ao mapeamento. Eu fechei aqui. Em relação ao mapeamento desses dentes, se você faz esse tipo de mapeamento para o paciente, se você consegue mostrar para ele e falar assim, cara, teu dente tem essa situação por causa disso, disso e disso. Vamos entrar um pouquinho aqui em característica desses dentes. Eu vou deixar você mega à vontade aí para a gente abordar um pouquinho aí. Eu vejo o seguinte, né, cara? Sempre que a gente vai fazer um trabalho estético, que seja 2 dentes, 4 dentes, 6 dentes, os incisivos centrais estão sempre envolvidos. É raro você ter que fazer um trabalho estético onde você não vai mexer no incisivo central, tá? Então, normalmente, ele é a peça mais importante do nosso sorriso, né? Então, é importante, cara, a gente conhecer todas as características dos incisivos centrais para a gente conseguir reproduzir isso, né? Então, o que eu vejo assim, cara? O incisivo central, todo incisivo central, ele tem características em comum. Todo incisivo central é igual nas suas características em comum. Digamos assim, ele tem princípios, né? Olha o Vini aí, a gente falou dele. Vini, a gente estava falando de você antes de chegar, cara.
Ele tem princípios, aqueles princípios que nos norteiam em um incisivo central. Perfeito. Se você vai fazer ele um pouco modificado, um pouquinho mais torcido, é outro problema. É isso aí, exatamente isso aí, cara. Então é importante tu conhecer as características básicas dos incisivos centrais para você depois poder reproduzi-las elas. Né? Então o mais importante para mim é isso. E depois, cara, o lateral é um incisivo central em proporções menores, né? E basicamente são os únicos dois que têm uma estratificação diferenciada, né? Canino, pré-molar, depende muito mais de forma e textura e proporção do que estratificação de fato. Né? Perfeito. Concordo com você, cara. Concordo com você. Vamos lá. Se nós fôssemos elencar as primeiras... Opa, já peguei. Comecei errado já, né? Cara, é que ele mistura tudo aqui, cara. Se nós... Deixa eu só um pouquinho que eu já... Aqui. Se nós fôssemos elencar, então, os princípios desse incisivo central. Vamos começar a trabalhar, então, com margens. O que você me diz lá, Orlando? O que eu vou observar nesse dente para poder pensar isso da resina depois? Boa. Eu sempre tento avaliar o dente da maneira, da sequência que eu vou restaurá-lo. Show. Então, quando a gente vai restaurar, o que a gente faz primeiro? Camada palatina. O que a camada palatina ela te dá? Formato do dente. Formato externo, né, das bordas externas. Vamos imaginar aí uma fratura de classe 4 que fraturou lá no terço médio. Então, a camada palatina ela vai te dar as margens proximais, a borda incisal. Né? Para quem não entendeu que o Orlando está falando da palatina, tem um 11 aqui, um dente na palatina, mas o jacuzão aqui, na hora de colocar, não jogou ele para o lado. Você me desculpa, Orlando, porque eu fiquei tão focado no vestibular aqui, esqueci da palatina pro ajuste ali, cara. Tá suficiente. Então eu começo analisando as margens desse dente e aí eu vou analisando ele nessa sequência restauradora. Então, se tu continuar ali, nós vamos ver aí como é a maioria, né? A maioria dos incisivos centrais, nas margens eles vão ter sempre, né, a margem mesial mais retilínea, né, mas ainda assim levemente convexa, né, a margem distal mais convexa do que a margem mesial, com os ângulos que conectam a margem proximal à borda incisal, acontece a mesma coisa. O ângulo mesial é sempre mais agudo, o ângulo distal é um pouco mais aberto. Então, isso são características comuns em todos, mas é aí que entra daí a personalização. Nem todo dente vai ter o ângulo distal super aberto. Pode ter um dente que o ângulo distal é fechadinho, mas ele nunca vai ser tão fechado quanto o ângulo mesial. Perfeito. É aquela coisa, a gente entende o incisivo central e ele precisa ter essa conformação entre uma aresta mesial mais reta, uma aresta distal mais convexa, para dar a característica de incisivo central e do posicionamento dele na arcada, correto? Perfeito. Eu gosto muito de uma analogia que o Murilo Calgaro faz, que quando ele pensa em arestas de um dente, é como se fosse, sabe aqueles bugs que você vai no Nordeste lá com emoção e sem emoção, que só tem os canos, né? É como se fosse o chassi do carro. Então, essa organização que caracteriza aquele bug, que caracteriza esse dente, o restante, a anatomia secundária e terciária, você dá pelo fechamento dessas arestas, né? Perfeito. Acho muito interessante, muito legal esse jeito que ele fala. E isso é importante, cara, por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, se você for fazer um incisivo central, do qual você termine ele com o ângulo mesial muito mais aberto que o ângulo distal, você vai olhar e vai dizer, cara, não gostei desse dente. Tá estranho, não sei por quê. Tá estranho e não sabe por quê. Exatamente. Exato. Perfeito. São esses detalhes. Aí eu começo a pensar numa anatomia mais interna, correto? Perfeito. Dos mamelos. Ou você ainda caracteriza ela, não, eu ainda estou pensando em forma, porque eu distribuí esses mamelos, eu também estou pensando em forma? Ou você já pensa, não, quando eu vou para os mamelos, já estou numa segunda fase restauradora?
outra fase, outra fase. Exatamente. Né? Então, eu estou construindo lá de trás para frente, né? Da palatina para vestibular. Né? E aí entra a característica interna de cada dente. Né? Então, a maioria dos dentes vão ter 3 mamelos, vão ter mamelos bem definidos, dentes jovens, isso é bem fácil de a gente enxergar. Né? Agora, dentes um pouco mais velhos, essa característica já muda um pouco. Alguns dentes têm quatro mamelos, mas enfim, o meu olho ele já vai específico para essa situação. Ó, já terminei de contornar o dente, então agora eu vou olhar a parte interna dele. Perfeito. Então, aí também eu já começo a ver se esses mamelos, se eles são bem visíveis, se eles são bem definidos ou não. Tem dentes que têm mamelos bem definidos. Tem dentes que não. Tem dente que você não enxerga nenhum mamelo. Você vê só uma dentina mais opaca ali dentro. Eu tô com uma paciente, cara, que eu tô fazendo os dentes posteriores dela, e eu falei pra ela assim, pelo amor de Deus, me deixe moldar os teus dentes anteriores e fotografar os teus dentes anteriores. Né? Eu faço muito isso, cara. Cara, é lindo. O lateralzinho dela, bem, até parece com a lente que eu coloquei hoje no Cara, deixa eu lembrar de uma coisa assim, ó. Eu olho muito, muito, muito incisivo central natural. Olho muito, muito. Para mim, é uma aula cada vez que eu olho um dente. E eu vou prestando atenção nessas características. O melhor lugar para você fazer isso, cara, chama-se o Instagram do Renato Ferreira. O Renato é monstro, né, cara? Cara, as fotos de incisivos centrais que esse cara faz, cada foto é uma aula. Quem não conhece... Eu tô no pé dele, sem vergonha, ele sem vergonha, é um queridaço, né? Tô no pé dele para ele reagendar a data, porque ele tinha curso conosco aqui em abril, cara. E a quarentena fechou tudo e a gente... Agora eu tô no pé dele. Renato, data, cara, data. Preciso de você aqui, meu irmão. Quero fazer foto com você. Cara, as fotos de incisivos centrais deles são maravilhosas, cara, e são sensacionais. É uma aula, cara. Cada foto dele é uma aula. Tem o livro do Dario Adolph também, cara, que estratifica... Como é que é o nome daquele? Enfim... Cara, é um livro antigo, cara. Deve ser de 2000, 90 alguma coisa, mas tem fotos sensacionais, cara, de dentes naturais e ele mostrando como é que ele reproduz. Eu vou lembrar esse nome eu até vi uma palestra dele ano passado no ateliê e o cara é um monstro também. Orlando, então eu defini esses mamelos e eles vão ter, de acordo com as características de cada dente, como você muito bem falou, estudar esse incisivo central. E aí eu também parto para a região mais cervical, correto? Quando eu penso em bossas. Perfeito. A bossa cervical, né, cara, ela define parte da área de espelho, né? Então, a margem inferior ali da bossa cervical, ela já vai se conectar com as arestas e vai definir para a gente a área de espelho. Então, a bossa é importante, sim, cara, quando a gente quer, principalmente, num caso, numa reabilitação estética um pouco maior, onde você vai fazer 6 facetas, por exemplo, e você tem que, às vezes, mimetizar, você tem que deixar o dente um pouco mais curto ou um pouco mais longo, e aí entra mesmo o desenho da bossa, tá? Para definir melhor essa área de espelho, né? A bossa a gente usa ela como ilusão de ótica para trabalhar na relação da tua área de espelho. Às vezes você tem dentes de diferentes tamanhos, né? E aí você consegue dar esse equilíbrio. Cara, nós estamos chegando à metade da live, a princípio, e eu quero deixar avisado a todo mundo. Tem uma flechinha aí do lado, galera, se vocês quiserem indicar a live para alguém. Por quê? A melhor pergunta vai ganhar um kit de resina da FGM e a segunda melhor pergunta vai ganhar touca e máscara do Pocket Protese. Por que isso? Porque o Orlando vai começar agora falar e entrar no caso clínico em relação a essa leitura que ele faz do dente e como ele aplica isso na resina. Então, como a gente está chegando em meia hora agora, eu quero que o pessoal fique aí. Ronaldo, não vamos contar, né, cara? Deixa aí guardado aí para... Mas é só para perguntas aqui. Manda no quadradinho para quem estiver assistindo a live. Porque sabe o que acontece, cara?
como... Pode mandar, Ronaldão, vai ser muito bem-vindo. Show. Eu percebo muito que, como eu tenho deixado as lives gravadas e só sobem para o site depois, tem uma galera que me manda mensagem e fala assim, depois eu assisto porque às 8 horas não sei o que, tá mais difícil. Eu falo assim, não, quer saber? Eu não vou mais colocar nenhuma. Quer assistir? Assiste na hora. Ou, na hora a gente coloca aí um brinde para quem quiser nos prestigiar. Josi, querida, logo estou com você aqui. Um beijão. Irmão, então, para dar esse timing aí para a galera escrever para a gente... A gente finaliza, então, com a área de espelho, que vai ser a parte externa da nossa restauração, né? E aí é importante também entender as arestas. Nessa imagem que tu está mostrando aí, as arestas são essas linhas ali de brilho, né? De maior brilho. É a área que conecta, né, a face vestibular com a face proximal. O que é legal, assim, o que é importante da aresta, né? Pode ver nesse desenho aí, cara. Numa situação legal, ideal, é que a aresta tenha um formato muito parecido da margem do dente. Ó, presta atenção ali, né? Então, se a margem mesial é uma margem mais retilínea, é legal que essa aresta seja quase que paralela a essa margem, seja retilínea. Não fica legal você ter uma margem retilínea e aí você fazer uma aresta muito convexa. E tu vai prestares atenção, e se a gente vai olhar aí nesses próximos slides, que são assim nos dentes naturais. Nós vamos mostrar agora alguns dentes naturais. Por isso que eu já subi essa imagem, porque você está falando bem do jeitão dessa aresta, desse brilho da aresta bem mais retilínea, então, mais próximo do ponto de contato, né? Ela é sempre muito, muito parecida à margem, né? Então, eu busco fazer isso, né? Eu busco deixar a aresta muito parecida com a margem do dente. E aí aquela história, né, cara? Eu preciso alargar um pouquinho o dente. Você abre as arestas para proximais. Né? Eu preciso diminuir um dente. Você joga as arestas para o centro do dente. Então isso a gente consegue trabalhar com uma certa facilidade no consultório. Você sabe, cara, que quando eu estava hoje mexendo, adequando as fotos e tal, ela acabou saindo de proporção, eu fui mudar. E aí eu peguei essa foto, então você me desculpa, porque quem olhar a aresta distal vai ver que a linha vermelha não corresponde à aresta distal, ao brilho da aresta. E aí eu pensei, puxa, eu vou fazer isso aqui, mas para levantar a bola depois, junto com o Orlando. Uma coisa que eu gostei muito e gosto de fazer são cursos de enceramento. E o Vitor Bittencourt, que é um cara monstro do enceramento, junto com a Tininha Gomes, ele tem um protocolo no curso dele da Tininha Gomes. Eu gosto muito da ideia de que ele chama de área de transição. Então, a área de transição seria a distância entre a aresta, por exemplo, a aresta distal, que a gente consegue ver ali num brilho bem determinado pela fotografia, e o ponto de contato onde eu joguei a linha vermelha. Por que eu gosto dessa área? Porque ela dá a característica do dente, ela dá a relação de formação do composto do componente do dente, mas ela não determina o quanto vai voltar de luz, ela necessariamente é a área de fuga de luz, mas aonde a gente erra, ela não é um plano, ela é uma curva. E aí, cara, quando você for finalizar a tua parte da resina, é legal porque você mostra isso, não dá pra gente simplesmente bater uma lixa e deixar uma área plana, porque você vai ficar com um dente estranho. Ele tem que fazer uma curva de fuga de luz, uma área de transição. Então isso, putz, eu vou lembrar disso aqui, quero apontar isso aqui pro Orlando, porque você faz isso de uma forma muito legal no pincel e depois arremata com a lixa, né? Para não ter esse risco de planificar essa área de transição. Se eu puder dar uma dica por favor, de como acertar, né, isso, é a visão incisal, cara. Você tá lá com o paciente, você joga o espelho na incisal e você olha por incisal o dente. É aí que você vai perceber, que você vai notar esse plano. Por vestibular, como essa imagem aí, você não tem a exata noção tridimensional. Se essa quedinha ali ela é profunda ou se ela é rasa. Se ela é convexa ou se ela é mais um plano
um plano inclinado. Né? Então, Sensacional. com a vista incisal, você consegue prestar atenção nessa área e aí você vai modelando ela. E o ideal é sempre deixar a de um dente igual ao do outro, né? Eu estou fazendo facetas no 11 e no 21. Então, eu olho por incisal como está a do 11 e replico isso na do 21. Sensacional, sensacional. Ó, até o Viotti já lembrou aí que, né, Tonho. Eita, fera. Vamos olhar então pela essa vista incisal, porque você tem uma Quero ver o foto... dia que ele vai me convidar para eu ir lá na Brava, lá, pegar umas ondas com ele lá. Você sabe que eu encontrei com ele na Brava no final de ano, cara. O bichão Tomar uns tava lá, caldos. tomar uns caldos lá. Não, Viotti, porra, cara, como é que você tá aí? Vamos ver o quê. Cara, é sensacional. Aí tá a visão que você falou, né, cara? Pra É enxergar isso bem aí, a cara. torção. Quando a gente Uma pega visão... essa imagem aí enquanto está fazendo a restauração, é a hora que a gente vai conseguir, sabe, né, definir isso, se essa área de transição vai ser mais convexa, mais achatada. E o importante é que sejam parecidas, tá vendo? Ó, nós estamos vendo aí um dente natural, não é um dente restaurado. Né? Veja como a área de transição mesial do 11 é muito parecida com a do 21. Perfeito. Bem isso, perfeito. E como é importante essa relação de distância entre a aresta e o ponto de contato, essa área de transição do 11 e do 21, faz com que você tenha uma noção de linha média. Porque, Com certeza. por mais que você mantenha essa linha média no ponto de contato correto, se essas arestas elas ficam oblíquas, você perde essa relação de linha média, né? Perde. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha, eu fiz uma montagenzinha aqui com o que você montou, com o que você me mandou. É que o Instagram não me ajuda muito, sabe, cara? Aqui, ó. Nessa relação de percepção dos dentes, cara. E como todos os dentes naturais, eu acho que nenhum deles tem resina, se tiver, né? E como você falou, a característica do mamelo, de desenvolvimento, os sucos de desenvolvimento de cada um, os mamelos de cada um deles, a textura, a anatomia terciária, a textura de superfície de cada um deles, como é a riqueza de detalhes, mas todos eles pautados dentro de uma estrutura primordial, de uma estrutura, de um princípio de estrutura. Né? Tu sempre vai ver, nesses seis dentes, você vai ver sempre a margem mesial mais retilínea do que a margem distal. Alguns muito retilínea, alguns não, alguns mais convexas. Mas sempre a mesial é mais retilínea do que a distal. Você vai ver em todos esses dentes que o ângulo do bordo incisal mesial é mais fechado do que o ângulo do bordo distal. Uns mais fechados, outros mais abertos. Mas no dente em si, isso sempre vai acontecer. Né? Mesmo que ele seja aberto, mesmo que ele seja mais aberto do que em relação ao outro dente, por exemplo, o inferior esquerdo extremamente aberto na mesial, comparado com o superior esquerdo de quem está olhando reto, né? Agora, em relação às suas distais, extremamente mais fechado. Isso aí. Então, pode ver que as arestas, elas acompanham as margens, elas são parecidas com a margem. Né? Ó, se você olhar o superior direito, ele tem a margem mesial mais convexa. Olha como a aresta é mais convexa. Perfeito. Se você olhar o de baixo dele, a margem mesial é bem retilínea e inclinada. Olha como está a aresta dele. Retilínea e inclinada. Né? Então, isso são coisas que acompanham. Quando a gente começa a criar isso também no dente, a gente vai começar a olhar o dente e vai dizer, pô, gostei desse dente. Pô, acertei esse dente. Por quê? Porque você está copiando o natural, muitas vezes até sem saber, de tanto olhar, de tanto estudar. Essa observação que a gente tem, que você tem de perceber, cara, olha a margem, olha a aresta. Equilibrou, é metade ganha. E depois é fechar esse dente com as características... E aí mostra, cara, como tem dente que tem um halo opaco bem translúcido, como tem dente que não. Uns com mamelos bem definidos, outros não. Perfeito, como está nessa foto. Essa visão vista oclusal que você estava falando. Olha aí, como o natural não é simétrico, como o paciente nos obriga a fazer simétrico, né, cara? Ou ele prefere fazer simétrico. Nessa imagem aí a gente vê como a face vestibular
né, ela muda bastante. Ó, nos dentes de baixo ali, a gente consegue ver, olha que crista marginal enorme. Chega a fazer um lóbulo Um lóbulo, na na mesial ali. crista marginal. Então, olha, né, olha que um dente que, cara, praticamente não houve desgaste algum nessa face vestibular, né? Um dente muito rígido. E a gente chega a ver o centro da vestibular quase que côncava já, né? É. Lá no superior, a gente já vê uma face vestibular bem convexa. Então, veja como são dentes Com muito menos bem torção da diferentes. vestibular. É. Então, Vamos, vamos... essa visão é Perdão, pode. importante, muito importante. Quando a gente está restaurando, para mim, quando eu estou restaurando, a vista incisal é uma das que eu mais aplico. E essa vista incisal é muito legal, até você ter os truques de como posicionar a lixa para já gestar as arestas mesiais juntas, da mesma forma as bordas incisais, né? Eu acho isso muito, muito legal. Vamos para o caso clínico, a gente já tem pergunta, da linha cara? de transição. Quer ver, Edu? Só para chamar a atenção, nós estávamos falando antes da linha de transição, né? Veja do dente do meio para o dente de baixo, o do meio tem a linha de transição bem inclinadinha, bem convexa, né? O de baixo, a linha de transição é quase que o contrário. Uhum. Tá vendo? Ela abre. Né? Se você olhar do primeiro para o terceiro, você vai quase que fechando com a característica dele, né? Dessa foto. E enxergar é sensacional. Essa foto é sensacional. Eu quero entrar agora no caso clínico, Orlando, para a gente... Já tem pergunta, mas eu vou fazer as perguntas no final. Daí você não sabe quem fez a pergunta e aí você... Na verdade, eu vou achar a melhor pergunta. Perfeito. E aí eu já jogo ali para a gente ganhar, para a gente mandar o sorteio, a pessoa depois manda os seus dados, tá? Vamos para o caso clínico, cara? Vamos enxergar, e você falou legal da foto, do enceramento, desse planejamento que você faz. Eu gosto muito do livro do Fradiani, que fala em análise estética do sorriso. E essa leitura, para quem está um pouquinho perdido, eu não sei o quanto aumentar do dente, veja esse livro, que o Mondelli também tem muito trabalho sobre análise estética. Né? Mas aí, você vai lá e planeja esse teu dente num DSD 2D. Não é o caso aqui já é um 3D, né? Já tem escaneamento. Mas, enfim, o princípio é o mesmo. O DSD 2D, eu faço ele para eu mesmo ter a noção do que eu preciso fazer. Se eu preciso aumentar um dente só para incisal, se tem que ser para incisal, para cervical. Né? Então, eu comparo a foto do sorriso com a foto do lábio em repouso, tomo essa decisão, né? Faço o DSD 2D rápido na frente do paciente, muitas vezes. Se precisar, faço algum ajuste depois. Com o DSD 2D, eu encaminho pro laboratório, né? E aí eu já dou uma referência para o laboratório. Ó, nós vamos ter que aumentar esse dente, um milímetro, 1,5 milímetro, que seja. E daí o laboratório faz o DSD 3D para eu ter a referência de espessuras, né, de quanto esse dente vai vestibularizar, se é só acréscimo que eu vou fazer, se é só aditivo, sendo aditivo, quanto desse aditivo vai ser, né, vendo a espessura por vestibular. Vem, obviamente, com esse enceramento eu faço a guia, eu faço mockup, eu mostro isso em boca para o paciente. Então, para mim, hoje, é raro eu não fazer um caso sem o DSD 3D. E assim, as pessoas perguntam, mas eu tenho que ter o scanner, mas não, teu laboratório tem. Muitas vezes a pessoa já faz uma parte do fluxo de trabalho de forma digital, mas não sabe. Né? O teu laboratório vai ter, ele pode escanear o modelo, então ele tem isso daí na mão. Eu quero escanear a boca. Então... radiológica. Aqui em Hudson tem uma radiologia, radioclínica, e que ele tem um scanner, né? Então eu encaminho o paciente lá, ele faz o escaneamento lá, de lá ele já manda para o laboratório, o laboratório faz o DSD, o laboratório devolve o STL para ele do DSD lá pronto, o arquivo, ele imprime e a radiologia imprime e me entrega. Então eu não tenho nada no meu laboratório digital.
Perfeito. É o esse modelinho impresso. Não tem por que a gente a gastar radiologia aí um scanner intraoral de cento e tantos mil reais. Vai para a Europa, vai viajar. Já tem quem faça isso para você. Terceiriza. Ah, não, mas eu quero ter. Então tenha. Faz o que você quiser, o dinheiro é teu. Gasta, né? E aí, é relativamente barato, cara. Pois é verdade. E aí a gente tem o modelinho impresso e a partir dele, então, a gente começa o protocolo clínico. E esse protocolo clínico, ele vem fazendo uma cópia. Não vou nem entrar na relação do mockup. Não é? Vamos para a Europa, muito show de bola. Vamos viver, vamos para a Brava, vamos comer churrasco lá na Brava, no Brava Beach, né, Viotti? Eu vou então passar para a parte clínica. Aí tem gente que gosta de fazer mockup previamente à restauração, eu sou um desses que gosta. Eu sou, mas se você não quiser fazer mockup, você já partiu então para uma referência de enceramento e a gente já parte para a matriz de resina. Viotti, você diz usar esse microscópio ou você diz usar lupa? De quais usais o Viotti está falando? Está falando de microscópio, mas tanto os dois, né? Tanto lupa quanto... Magnificação, né, cara? Trabalhar com magnificação. Não trabalhar com magnificação hoje, você deixa de enxergar, propriamente dito, muita coisa. Muita coisa. Eu realmente não tenho microscópio no meu consultório, mas eu tenho uma lupa de aumento de 5.5 que hoje me supre, assim, sabe? A minha é de 4.0, cara, e também me resolve bem. Às vezes eu tenho vontade de ter um microscópio ali para abrir 8 vezes, principalmente quando você chama com pecinha de implante. Aí eu lembro do Viotti e penso, não, só se for para Blumenau mesmo. Mas tem que ter, cara, tem que ter. Magnificação tem que ter. Para você ter uma ideia, eu tenho uma lupa simples, aumento de 2,5, acho que é 2,5. Cara, uma lupa, a primeira? A mais barata que existe, cara. Essa lupa, eu uso ela para tudo, para tudo, assim, para remover tártaro, para fazer limpeza, eu faço com essa lupa, entendeu? Eu não uso mais hoje só o óculos sem nenhuma magnificação. Vocês são jovens. Esse Viotti. Cara, eu acho que eu até errei o slide aqui. Você tem uma foto da guia, que eu acho muito legal, e o jeito que você recorta essa guia é importante, porque ela não pode ter não pode ter um recorte aleatório, né? Preservar essa inciso vestibular aí. Perfeito, cara. Para mim, para o meu modo de restaurar, isso daí é bem importante, cara. Ao invés de cortar a guia na linha inciso palatina, né, eu corto ela na linha inciso vestibular. Isso me traz duas grandes vantagens. A primeira, quando eu preciso fazer um halo, uma borda onde o halo é opaco, fica mais fácil de eu já acomodar a resina opaca ali. Ao invés de fazer aquela minhoquinha de resina e posicionar e ir trabalhando nas margens do dente, eu já faço isso na guia. Isso facilitou muito o meu trabalho. Antes eu fazia isso, eu fazia aquela minhoquinha de resina, ia posicionando ali, demorava muito. Assim, para mim, facilitou bastante. Então, você usa, então, uma resina de mais opacidade nesse halo? Eu não costumo usar, cara, porque, no meu ponto de vista, quando eu uso uma trans, ou mesmo um esmalte cromático, vez ou outra, que o dente não é muito translúcido, o fato de fazer esse ângulo inciso palatino, algumas resinas respondem muito bem a essa sobreposição dela, né? Eu me bato um pouco para fazer um halo mais definido, assim, eu me bato. Acontece sim. Tem resinas que quando você consegue fazer essa convexidade ali, ela já te dá um efeito âmbar ali. Tá? Isso, exato. Só que para isso acontecer, tu vai ter que ter uma resina de efeito em toda essa borda. Você não pode, por exemplo, matar essa borda depois com uma resina cromática, com um esmalte cromático. Daí você vai perder esse efeito. Vai sumir tudo, é verdade. Então quando eu quero fazer esse halo opaco, eu faço dessa maneira, que até vai dar para ver no próximo slide.
Onde Você, então, no próximo slide, você está preparando o dente. É esse mesmo ou você já quer ver o acréscimo da resina na matriz? aquele que você estava antes ali. Esse aí, ó. Então eu posiciono na face palatina a resina trans, que eu selecionei lá para dar o halo opalescente, o halo azulado ou acinzentado, que seja, né? E na borda eu coloco uma resina de dentina, dá para ver muito bem aí nesse slide, para fazer o halo da borda, o halo opaco, entendeu? Então, isso é uma vantagem. A segunda vantagem disso é que eu já tenho ali, quando eu tiver isso posicionado em boca e polimerizado, eu já vou ter ali a espessura da minha linha do meu bordo incisal. Então, isso me dá referência na hora de eu construir a quantidade de dentina, até a altura dos meus mamelos no terço incisal, quanto eu vou deixar do mamelo até o limite dessa borda para eu preencher com uma resina de esmalte. Se é um dente que eu tenho um alto valor, se é um dente que eu tenho um baixo valor. Então, eu tendo essa borda definida, eu consigo ter essa referência quando eu olho o dente de lado. E aí eu coloco o espelho na mesial ou na distal do dente, consigo olhar ele de lado e tenho essa referência na borda. Gostei, cara. Gostei dessa colocação. É difícil colocar essa resina aí, hein? Não é para qualquer um, não. Cara, não é muito difícil, não, cara. É só um pouquinho de treino, assim, mas qual é outra dica interessante aí? É colocar primeiro a resina palatina e depois a resina do bordo. Tá? Entendi. Cara, eu só tô pegando aqui, ó, anotando a pergunta, tem a da Fabiana também, porque a live tá quase para cair, e eu quero dar um time com você aqui e já voltar para uma nova. Esconder a linha de fratura. Para a gente poder falar sem ter que ela caia, entendeu? Então, depois eu estou anotando a pergunta. O Sérgio também fez uma pergunta aqui, e aí eu quero voltar com elas depois. A gente ainda tem um andamento do caso, e para a gente não ficar ali, já caí, já ficar estressado. Então, vamos dar 30 segundinhos, eu vou só tomar uma aguinha, um vapt-vupt, e a gente já volta. Beleza? Beleza. Olha, agora veio pergunta em cima do laço. Microparticular na palatina para dar mais resistência. Diego, repete essa pergunta na próxima, por favor, querido, lá. Tá bom? Já voltamos aqui, galera. Só um minutinho. Orlandinho, segura as pontas aí. Manda ver. Voltando. Em 3, 2, 1. Galera, façam suas perguntas. Só vai concorrer quem fizer a melhor pergunta. E eu já tenho os candidatos. Um kit de resinas Vitra APS da FGM. Aí, garoto! Fui ali buscar para dar uma refrescada. Porra, e um kitzinho da Vitra é uma boa, hein? Quanto custa, cara, um kit? Um conto? Bicho. Assim, ó, falando da Vitra agora, eu acho ela uma das resinas de melhor custo-benefício do mercado, tá? Um tubinho de resina Vitra aí, cara, 100, cento e pouquinhos reais. Então, ele é mais em conta aí do que Z350, né? do que Tokuyama, e é no mesmo padrão, é no mesmo patamar, né? O kit ele vem com quantas, cara? Cara, tem 2 kits. Tem um kit que é o Essential, que são resinas A2, A3, e tem um kit que é o Bleach, que são resinas mais claras, que vem a resina E-Bleach para esmalte clareado, vem uma DA0, que é uma resina para dentina, de dentes clareados. Dente clareado. Uhum. São legal. 2 kits. Eu gosto muito, cara. Esse kit aí que a gente está sorteando, qual é? É o básico? Não é para dente clareado? É o Essential, é o Essential.
Eu gosto muito da Vitra, cara, algumas situações, mas entre elas, ela tem uma resina de corpo só, que é DA1. Ela tem esmalte cromático EA1. Ela tem duas resinas trans e tem uma resina de esmalte para dentes clareados, que é a E-Bleach. Então, uma escala muito simples, cara, muito fácil de usar. E aí que você usa efetivamente, né, cara? Não é aquela que tem J28, A19, que você não vai, só paga. A leitura dela é bem fácil, tá? Qual é a grande sacada, eu acho, deles? Eles conseguiram uma opacidade de dentina que, se você... Para quem é acostumado com Z350, existe a Body e existe a D. A D é muito opaca, a Body intermediário e aí a esmalte. A Vitra, ela conseguiu uma resina de dentina que está entre a D e a Body. Então ela não é super opaca, ela não é super translúcida. Cara, eles acertaram a mão nessa dentina, sabe? Então, pô, eu consigo fazer todos os meus casos com essa dentina aí. Legal. Léo Lavalle, você fez uma pergunta aí, escreve ali na caixinha de perguntas, cara, vai estar as perguntas que estiverem ali. Falando em resina, entrou um monstro aí, Albano, Luiz Bueno. Esse cara é demais. Orlandinho, vamos lá então. Você... Ai, cadê aqui? Você começa a preparar o dente, então. Ai, caramba, já fiz cagada. De novo, foi mal. Meu dedo de borracheira aqui tá... você começa a preparar esse dente... Aqui, garoto. Você começa a adequar esse dente, preparar esse... sim, Albano, sabe que eu sou teu fã. Você começa a preparar esse dente. Eu não tenho desgaste, não tenho nada, mas eu preciso preparar esse esmalte. Como é que você toca esse preparo, Orlando? Por exemplo, esse caso aí, cara, a gente viu ali no enceramento, né? Que ele era todo aditivo, né? Quem lembra do enceramento? A única coisa que eu faço, às vezes, é reduzir ângulos vivos, né? Algumas espículas de esmalte. E aí um disquinho Soflex, um disquinho Diamond como esse, você reduz esses ângulos vivos, arredonda esses ângulos, né? Em alguns casos, cria um bisel na linha incisal, né? Quando você vai fazer aditivo. Mas esse aditivo, na face vestibular, é muito pequeno. Você vai adicionar ali 0,5 de resina na face vestibular. Mas você vai acrescentar 1,5 na incisal. Você tem que aumentar 1,5 de dente para incisal, mas você não vai vestibularizar esse dente quase nada. Nesses casos, você precisa fazer um biselzinho na linha incisal. Perfeito. Agora, perfeito. no caso que nós estávamos mostrando, nós vamos ter um aumento vestibular do dente de 0,8, chega a ter 1, dependendo ali da região. Esse caso eu nem fiz bisel, não precisei fazer bisel nessa linha, porque eu vou ter bastante dentina de corpo cobrindo essa linha. Então, o desgaste nesse caso, para não dizer zero, foi só para tirar uma ou outra espícula da borda incisal. Tá? Não teve nada de broca nesse dente, nada, nada, nada. Show de bola. Aí, você prova a guia, correto? Vamos lá, vamos provar essa guia. O que é que eu preciso ver nessa guia? Porque aqui, ela tá muito legalzinha. Mas tem horas, tem vezes, que a gente tem que fazer essa compensação, ou porque eu estou girando o dente para lá, ou estou trazendo o dente para o movimento, ou eu estou fazendo um acréscimo também na palatina como um todo. Como é que você trabalha o ajuste dessa guia com essa finalização proximal dela? Enfim, não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeito. A guia, para mim, de fato, tá? Ela só serve para aquela situação que a gente levou ali antes, que é fazer a concha palatina e a borda incisal.
eu não, mesmo às vezes no fechamento de diastema, tá? Eu não me baseio pela guia para posicionar as mesiais, né? Então, como nesse caso aí, ó, o que está mostrando ali, o que sobrou da guia ali, o que a gente está vendo da guia ali, tá? É só o que eu vou usar dela. Ela não, as referências mesiais e distais, eu não trabalho com a guia. Não busco na guia essas referências. Até porque você trabalha elas no pincel depois para jogar a aresta onde você quer e você fecha essa distância proximal. Isso entendi, aí. Isso. entendi. Fechamento de diastemas eu faço muito com tira de poliéster, né? Eu vou trabalhando daí eu vou acrescentando a resina, né? Vou subindo ela na mesial, por exemplo, e vou trabalhando com as tiras de poliéster. Sem preferências aí partidárias, que ácido você gosta de usar? Desculpa? Sem necessariamente... Ó, tem alguém te ligando aí, acho que é o Brendo Máximo que está querendo falar com você. Brendo, espera ele, cara. Que ácido você gosta de usar e por que você gosta de usar, cara? Cara, gosto de usar muito, muito esse ácido da FGM, o Condac 37, por causa da tixotropia dele, cara. Dá pra ver nessa foto aí, ó. Olha como ele espalha bem, ele não faz bolhas, sabe? Eu gosto bastante mesmo desse ácido, cara. Ah, legal, legal. É importante você ter Brendo, espera, Brendo. É importante você ter um controle do ácido, né, cara? E assim, cada seringa de ácido tem a sua ponta específica, tem um porquê essa ponta específica. Eu detesto quando minha secretária vai lá e troca, põe a ponta de um no outro, que daí ele escoa de mais, escoa de menos. Eu sou um apaixonado pelo ácido da Ultradente, cara. Acho muito que assim, bom. É sensacional. Para mim, o Condac eu uso bastante para trabalhar com as peças e em boca eu trabalho muito com o da Ultradente. Como nenhuma das duas empresas me pagam, então eu vou para todo mundo. Não, mas tem também. Nessa hora, cara, o que é o essencial nessa hora, né, bicho? É você condicionar também a face palatina. Né? Então, não esquecer disso. Às vezes a gente vê em cursos, né? Essa foto aí, só da vestibular. E chega na hora, na boca, a gente acaba até esquecendo de condicionar mais a palatina. Então, cara, tem que botar muito ácido, o mesmo tanto que você condiciona na vestibular, eu condiciono na palatina também. Eu não condiciono só aquela linha onde a guia vai chegar. Não, eu condiciono a palatina inteira também, cara. Eu faço isso também, cara. É o toque, né? Deixa eu colocar tudo aqui. Fran, eu não falo mal de secretária, não, Fran. Eu não vivo sem a minha. Minha secretária é sensacional. Uma das melhores. A Fran foi minha secretária por muito tempo, uma querida. Mas parem de ligar pro Orlando, gente. E aí eu tenho o adesivo e aí você usa... esse homem, o povo quer falar com você agora. Agora você é aqui, ó. Pocket. Orlando, você usa o Universal APS? Esse caso aí, eu usei o Universal APS. Ele é sensacional porque ele é praticamente transparente, né, cara? Ele não tem aquele amarelo de algumas outras marcas, ele não tem aquela viscosidade. Eu acho muito bom esse adesivo. Essa é uma das vantagens do sistema APS. O sistema APS, ele consegue diminuir a quantidade de canforquinona, tanto nas resinas quanto no adesivo, que é o que amarela, né? Que é o que amarela. A canforquinona, né, ela serve ali para o fotoiniciador, né? Para conversão dos monômeros ali, né? Então, o APS, ele consegue converter mais sem a canforquinona. Legal, muito bom. O que eu gosto dele, quer ver? Aí é que entra o detalhezinho, cara. Por exemplo, assim, ó, nem sempre, né, eu faço... vamos dizer que eu estou fazendo 6 dentes. Eu não aplico adesivo já direto nos 6 dentes. Eu vou trabalhar em 2 dentes, eu aplico adesivo só naqueles 2 dentes. Para não correr o risco de estar sujando. Porque às vezes você está trabalhando em 2 dentes, você está tocando com a luva em outros 2.
E se aquilo ali já está hibridizado, você está sujando aquela camada híbrida ali, né? Boa. Então eu vou botando adesivo só nos dentes que eu estou trabalhando. E aí, cara, que entra a relação custo-benefício. Por isso que eu digo, eu sou clínico, né, cara? Então, você coloca uma gotinha do adesivo que tem sistema PS na bandejinha, cara, esse adesivo, ele não polimeriza sob a luz do consultório, da luminária ou do refletor. Então, eu consigo deixar aquela gotinha de adesivo ali, cara, porra, às vezes 1 hora. E eu consigo ir usando dela, sabe? Então, a economia é muito grande. Eu acho muito importante quando você fala isso, cara, que uma coisa é você trabalhar em 6 dentes quando você aplica adesivo sobre esmalte. Outra coisa é você ter dentina exposta e aí ter a pressão pulpar levando em determinados sistemas adesivos, se você não tem uma camada hidrofóbica, uma camada de bond por cima, um IDS, um resin coating ou uma camada de bond por cima, um segundo passo, terceiro passo, a formação de uma membrana semipermeável e você tem uma adesão enfraquecida, envelhecida já, antes de colocar, ela já nasce envelhecida, né? Então, eu acho isso muito, muito válido, essa colocação. E se você está trabalhando em esmalte que não tem essa preocupação com a pressão pulpar e essa umidificação da superfície, essa tua sacada da sujidade é muito importante. Encostar a luva, legal, eu cuidado muito... Eu não tinha... Eu faço, quando eu trabalho com esmalte, não em dentina. A não ser que eu faça IDS. Mas eu faço... Quando eu trabalho com os 6 dentes, eu trabalho com 4. Mas, cara, eu percebo que eu fico me torcendo ali, às vezes, para não ovo construindo o conjunto e tal. Não, show de bola, show de bola. Bom, coloquei a resina em posição, conforme você colocou, e ali fica bem legal o jeitinho que você coloca a bordinha, né? Perfeito. Aí dá pra ver bem, eu levo as duas ao mesmo tempo em posição. Legal. Então a gente leva ao mesmo tempo a concha palatina e a borda incisal em posição ao mesmo tempo, polimerizo ao mesmo tempo. E perceber que ali as resinas não se tocam ali, né, Orlando? Isso é... Cara, às vezes, nesse caso aí não, mas às vezes elas tocam. Quando isso acontece, não tem problema, cara. Eu deixo elas grudadas ali, aí eu começo a esculpir o corpo. Quando eu já tenho o corpo esculpido, aí eu vou ali com uma serrinha e rompo a união entre elas ali. Eu gosto de fazer isso depois que eu fiz o corpo, porque há situações onde essa concha ela é muito fina e muito delicada. E aí a única adesão dela com o dente é só na face palatina. Então, quando a gente constrói o corpo ali, a gente já está aderindo a face palatina, a incisal, a borda incisal, a face vestibular do dente. Você reforça essa estrutura. Aí sim, aí vou com a serrinha ali, corto, separo esses 2 pontos. Nesse momento aqui. Nesse momento aí, exatamente, Edu. Esse caso é um caso onde a gente definiu bem os mamelos. Essa é uma paciente bem legal, desses casos que eu te falei, que ela já chegou dizendo assim, ó, eu quero o meu dente bem desenhado, eu quero um dente bem marcado, eu quero ver uma bordinha transparente no meu dente. Então tanto que se você vê, eu desenho os mamelos aí e deixo os sulcos bem definidos. Eu não faço só o Vzinho na incisal. Existe ali um traço entre os mamelos. Cada mamelo tem a sua convexidade, entre eles tem um valo, que é onde a resina de efeito vai entrar ali e vai dar profundidade para esse sulco. Não é um risquinho, ela tem um vale e esse vale vai ser preenchido pela resina de efeito. Perfeito. Eu gosto muito tem uma serrinha da TDV que é legal, mas a DH Pro tá com uma serrinha também bem show, cara, bem show. A da TDV é muito gostosa, é muito fininha.
A da TDV, ela tem uma coisa legal, cara. A TDV tem uma delas que ela é uma tira de lixa, onde no Isso. centro é a serrinha, sem Aham. lixa, só a serra. Só Então serra. você usa ela para as duas coisas, tanto para tira de lixa quanto para serra. Ela é bem fininha, bem É, delicada. É muito boa essa tira da TDV, cara. é verdade. E aí eu tenho então a montagem do dente com o esmalte Você colocou aqui o efeito Antes disso, incisal aqui, né? isso. Antes disso tem uma etapa da Desculpa, deixa qual eu... eu Aqui. preenchi, eu preenchi aquele espaço Entre os depois mamelos. do corpo, eu preenchi aquele espaço com uma resina trans, né, para dar esse efeito opalescente no halo incisal, ali no terço incisal, ter o halo opalescente, e para dar esse efeito de profundidade entre os mamelos. Depois de preencher isso com a resina trans, a última camada daí com uma resina cromática, né? Ou uma resina que pode ser Iblit na Vitra, pode ser uma B1 em outra resina, que é Em outra mais, resina. Uhum. dentes mais claros, né? E assim Mas, vai. mas você percebe que as características do dente são... como a gente... o Felipe falou isso pra gente lá no curso. Termina a resina no pincel em 98% dela. Né? É, E o acabamento e polimento não é para consertar o que o teu pincel não fez, né? na face vestibular, o que eu uso de broca é mais para texturizar, né, do que realmente para consertar. Exatamente. E a sequência que você usa para deixar... Cara, tá lindo isso aqui, cara. Já vou mostrar o caso finalizado aqui, mas... e essa sequência de polimento, como que você segue ela? Cara, eu gosto muito das taças da DIF, pontas DIF, da Ultradente, que é aquela taça verde e aquela Aham. tacinha amarela. Então, quando eu quero fazer um dente liso, liso no sentido assim, sem ranhuras, né? Ele pode, como esse dente aí, você vai ver que ele tem os sulcos, ele tem os mamelos na fase vestibular, mas ele não tem periquimáceas, né? Ele é todo liso. Então, nesse caso, eu uso a ponta verde, que é para dar essa lisura. Quando eu faço um dente, preciso fazer um dente que ele tem periquimáceas, que ele tem uma textura transversa, eu já não uso a verde, eu vou só para amarela daí, né? Porque a verde ela tem um poder de desgaste, né? A amarela não. São as A verde é pontas de compatível com aquela cinza da Astropol, né? Da Ivoclar. Isso. Aí depois que eu uso as pontas DIF, né, verde, amarela, eu não uso muito a branca. Aí eu vou para aqueles discos espirais, que Silicone tem da com... Jota, tem da Tem... Eve. Aí eu Muito uso esses legal. dois discos. Depois desses dois discos, feltro e pasta de polimento. Isso é legal porque não existe necessariamente um protocolo de acabamento. Depende do dente, depende do quanto você quer permitir esse Isso. polimento, o que você busca, qual é a característica que você quer com esse dente, né, cara? Qual é a característica que você quer? Deixa eu só pedir para a Angélica... tu vai prestar... Angélica, bom, se você quiser colocar essa pergunta ali na caixinha, mas ela perguntou aqui, achou a bolinha. Cara, ou você tira ela ou você acrescenta ela, né, basicamente. Não tem o que fazer, Marcel. Tá terminando o dente ali, né? E deu essa bolha, cara, eu refaço na hora. Na hora eu ponho uma broquinha ali, aumento ela, né? Deixo ela num tamanho que eu vou conseguir consertar ela, né? Aplico ácido para limpar. O ácido é mais para limpar os resíduos que a broca deixou ali, e aí eu vou direto com adesivo e resina. Só que daí Resina. eu passo adesivo, não polimerizo ele, faço um jato de ar bem vigoroso,
deixo esse adesivo daí bem fino, coloco a resina e polimerizo os dois juntos. Legal, legal. Bruno, eu discordo com você que ele vai ser o nome, para mim ele já é. O Orlandinho é um cara que eu super recomendo que vocês que por acaso tenham entrado aqui na live por causa do Pocket e tal, vejam o Instagram do Orlando, ele ensina muito resina. O cara é fera, cara. Orlandinho, cara, o Brunão, cara, Brunão é um parceiraço meu, já fiz muita restauração com ele. Ele é da PHS, as resinas Tokuyama, Palfic. O Brunão puta, também as meninas lá me atendem, são umas queridas, cara. Eu tenho feito alguns casos aí que, porra, muito bom, muito bom. Eu só preciso aprender resina, agora as resinas eu já tenho. Orlandinho, cara, muito obrigado, meu irmão. Você é demais, cara, muito bom. E agora, cara, eu queria aproveitar, então, eu vou ler as perguntas. Eu vou ler 3 ou 4 perguntas que eu achar mais interessantes, porque às vezes tem pergunta jacu, e eu detesto jacu, né? Jacu do termo do Paraná, não de Santa Catarina, por favor, que Santa Catarina tem eu aprendi que é diferente aí, tá? Alguém me falou uma vez. Eu vou fazer umas 4, 5, 6, talvez 7 perguntas, acho que tem 7 perguntas aqui. Eu quero que você as ouça e você vai escolher a resposta. Você vai escolher a que você quer responder por primeiro. A que você escolher que você quer responder por primeiro vai ganhar um kit Vitra APS, tá? Então vamos lá. Então vamos prestar atenção. Primeira pergunta. Você tem ou usa algum protocolo de espessura para a dentina, o esmalte? Segunda pergunta. Em idosos, fazer estratificação ou somente 2 camadas, resina de corpo e esmalte? Outra pergunta. Em quais situações se usa a resina de corpo? Essa você já até respondeu. Você usa resina microparticulada por palatina para dar mais resistência à restauração? Outra pergunta. Na hora de escolher a resina, como escolher o valor e não errar o valor da restauração? Mais uma. Como escolho uma resina para a resistência da camada palatina? Mais uma. Quando devo usar o esmalte acromático? Qual a melhor maneira de escolher o valor do dente? Outra, né? Você sempre trabalha com guia ou mão livre? E qual pasta de polimento você usa? Precisa que eu repita? Eu repito. Não, eu já escolhi. Eu lembro bem delas. Delas. Para mim, uma pergunta muito interessante, e aí eu acho que eu vou conseguir talvez ajudar e dar uma dica aqui, foi a pergunta que remete ao valor da resina de dentina, de corpo ali. Na hora de escolher, deixa eu ver aqui, então, na hora de escolher a resina, como escolher o valor, como não errar no valor da restauração? Ou... Isso. É essa aí, deixa eu ver a outra aqui. Isso daí. Ou quando devo usar o esmalte acromático, qual a melhor maneira de escolher o valor do dente? São duas que falam de valor. Então eu vou repetir as duas. Na hora de escolher a resina. Na hora de escolher a resina, como escolher o valor? Como não errar no valor da restauração? Essa? Isso, essa daí. Então eu preciso te dizer que a pessoa que ganhou o kit Vitra APS é minha orientada da Federal, Larissa Amado. Você ganhou o kit de Vitra APS. Legal. Aí a gente só vai ver como é que o Orlandinho vai mandar pra gente. Legal. Parabéns aí, Lari. Cara, assim, ó, eu particularmente, eu não faço muito seleção de cor baseado em bolinhas. Eu vou explicar por quê. Normalmente, a não ser que seja uma restauração única num dente, uma fratura classe 4 do 11. Aí eu tento me basear pelo 21. Aí eu vou ali, coloco as bolinhas para selecionar a cor. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente é um trabalho estético, 6 dentes, onde a gente acaba criando. Você cria o dente. Você vai aumentar, você vai fazer adicional. Aí o que acontece, cara? Eu seleciono a cor baseado no que eu quero com o paciente. Nós fizemos um clareamento, os dentes estão na cor B1 e a gente quer manter a cor B1. Então, eu vou usar resina B1. O corpo da minha restauração vai ser B1. Se eu quero
um dente um pouquinho mais claro do que isso, eu vou usar B1 e um esmalte bleach, e um esmalte para dentes clareados. Então, eu não preciso colocar bolinhas ali para selecionar, porque eu vou criar isso. Eu vou fazer isso em 4 dentes, em 6 dentes, eu vou criar. Tá? Aí, o que acontece? Vamos imaginar que é um aumento incisal aí de 2 milímetros, como foi o dente que a gente mostrou agora, onde eu tive que criar o desenho do corpo, dos mamelos. Aí que vem o detalhe. Como não errar nessa espessura, né? Como não deixar o dente com valor muito baixo, valor muito baixo alto. Ou muito alto. Valor muito baixo seria no caso de ter pouca dentina, né? E aí o que acontece? Vai passar muita luz ali e o dente vai acinzentar, porque vai aparecer o escuro do fundo da boca. O valor muito alto, a gente pode estar errando por 2 situações. Ou dentina demais, né? E aí não passa luz nenhuma, ou selecionou uma dentina muito mais clara, muito opaca do que o dente, e usou ela em espessura maior. Aí, qual que é o detalhezinho? O que eu faço nessa hora, cara? Isso também foi coisa que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos aí. Quando eu termino de desenhar a dentina, ou enquanto eu estou desenhando ela, como a gente viu naquela imagem lá, eu uso o espelho pela face palatina e eu faço com que a luz do refletor bata no espelho e passe e volte. Então, essa luz ela vai passar pelo dente. Ali eu consigo ver se a opacidade da resina que eu coloquei, se a espessura de resina que eu coloquei é parecida com a da dentina do dente. Desenho, a anatomia da dentina do dente. Você faz um mapeamento da cor da dentina do dente vizinho. Perfeito. Sensacional. Tá? Sensacional. Cara, Baita dica. Eu queria tentar achar uma imagem disso para ti aqui, cara, mas vai ser difícil. Não, nem se deu para entender. Se você quiser mandar depois, eu posto e coloco para você aqui. Ou posta no teu e me marca. Que daí eu faço para a galera ver. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Porque isso daí mudou completamente a minha forma Então, assim, eu não preciso ficar mensurando a espessura de dentina. Eu faço no visual mesmo. Eu vou jogando a luz ali, tá passando luz demais aqui nessa dentina que eu desenhei. E no dente não tá passando luz nenhuma. Então, eu preciso acrescentar mais. Ou uma dentina mais opaca, ou fazer uma camada a mais dessa dentina. Basicamente, eu vou precisar perceber 2 coisas. A anatomia de cor, a anatomia de onde digamos assim, a anatomia de passagem de luz e conhecer o sistema de resina que você está usando. Né? Isso aí. Em relação ao que você falou, putz, uma dentina mais opaca, uma dentina menos opaca. Meu irmão, agora nós vamos para o segundo sorteio. Esse jacuzão que está aí sou eu. Né? E a segunda melhor pergunta agora, eu vou repetir as perguntas para você. E vai ganhar aí a touca e a máscara do Pocket Prods. E a sua vai estar guardada, se Deus quiser, eu vou te ver logo aí para poder dar uma risada, vou te visitar de moto. Orlando, me conte, eu vou repetir as perguntas então, tá? Tirando vamos lá. A Larissa já ganhou, parabéns, Larissa. Como escolho a resina de resistência para a camada palatina? Quando devo usar o esmalte acromático? Qual a melhor maneira de escolher o valor do dente? Isso já respondeu, Léo, caiu, querido, desculpe. Adesivo em retentores? Não entendi essa pergunta, não vai entrar. Qual pasta de polimento você usa? Você sempre trabalha com guia? Em quais situações se usa a resina de corpo? E se em idosos fazer estratificação ou somente 2 camadas resina de corpo e esmalte? E a última, se você tem protocolo para espessura de dentina e esmalte. Você já respondeu isso daí. Precisa repetir alguma? Cara, não, eu acho interessante essa questão do idoso ali, tá? Deixa eu só passar para você, dos dentes idosos ali. Se eu faço estratifico com 2 ou mais ali. Isso, em idosos, fazer estratificação ou somente 2 camadas, resina de corpo e esmalte, dentes saturados. Então, você responde essa pergunta
Mas ela não vai ganhar a touca e a máscara, porque ela já ganhou ontem. Já tem tudo, cara. Já ganhou ontem. A A bicha é Maiara boa que de ganhou. pergunta, hein? Ela e amanhã eu vou atender. Amanhã sexta eu vou atender ela, daí eu já entrego para ela. Maiara, veja aí. Então a gente vai sortear outra depois. Mas vamos lá. Ou se você quiser duas, eu te dou, tá, Maiara? Mas eu acho que é desnecessário. Ou eu vou fazer o seguinte, então já que ela mereceu a pergunta e ela está sempre acompanhando, eu vou dar daí, então, uma touca preta, uma máscara, e uma touca branca e uma máscara para ela. Então, Maiara, amanhã eu já te entrego. Amanhã ou sexta que eu vou te ver, eu já te entrego tudo. Vamos lá, meu irmão, responde tudo. Cara, em geral, sim. Em geral, em dente idoso, são duas camadas, são duas cores de resina. Uma dentina de corpo e uma dentina de esmalte, normalmente bem saturadas, né? A2, A3, e eu costumo usar, nesses casos, geralmente a mesma. Se eu selecionei uma dentina A2, eu vou usar um esmalte A2. Eu acho muito fácil fazer esse tipo de restauração, muito fácil mesmo. Gosto até pela praticidade, pela facilidade, é rapidinho. Né? Mas o que a gente já falou antes, lá no início da live, eu tento muito observar como são os outros dentes. Eu já tive situações de dentes idoso onde o dente não era tão saturado porque era um dente, entre aspas, né, bem cuidado, um dente que não sofreu muito, não sofreu bruxismo a vida inteira, não teve grande desgaste, paciente de bons hábitos, paciente que, né, não fumou. Sempre fez suas visitas ao dentista. Exato, sabe? Então eu já peguei dentes aí com 60 anos de idade que, cara, semelhante a dente de 30 anos de idade. Né? E aí, então, você tem que estratificar de acordo com essa característica daquele paciente. Tá? Mas, em geral, sim. Em geral, são só duas camadinhas. Uma esmalte, uma dentina e resolveu. Show de bola. Amanhã... Pode falar. Me adiantar e responder rapidinho uma outra pergunta. Perguntaram ali também se eu usaria uma microhíbrida para aumentar o reforço da camada palatina. Tá? Isso. Opinião particular minha. Tá? Não vejo necessidade nisso. Por quê, cara? Porque geralmente essa camada é muito fina. Então, ela é tão fininha, cara, que na minha humilde opinião, não faz diferença ser microhíbrida ou microparticulada, tá? Porque vamos dizer que tu botou ali, então, uma resina um pouco menos resistente. Essa camada é tão fininha, cara, que se ela tiver o contato ali com o dente, se ela desgastar, logo ela já vai estar na próxima camada, que daí já é uma outra resina. Tá? Então, eu não seleciono dessa maneira. Não se preocupa dessa forma, com esse tipo de requinte de crueldade. O que me interessa, o que eu seleciono na camada palatina é o grau de translucidez que eu vou precisar. Por exemplo, dente idoso, eu não vou usar uma trans na camada palatina. Eu já vou usar direto o esmalte cromático. Perfeito. Sensacional. Orlandinho, meu irmão, muito, muito obrigado. Esteja já convidadíssimo para a hora que você quiser estar conosco aqui no Pocket, tá? Quem fez essa pergunta sobre a camada palatina foi o Diego Good. Ele já tem touca, porque ele é meu aluno da BO, mas eu vou dar uma máscara para ele, então, merecido Diego Good Garcia, Edu, queridaço. Eu achei... última coisa aqui, por favor. Eu vou virar aqui, ó. Pode virar, eu achei ótimo. O jeitinho da luz lá. Olha lá. Desculpa, cara, não dá para ver muito bem. Eu tô filmando aqui a tela o celular não funciona. Tá? Mas para entender o que eu estava querendo dizer, é isso, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, o dente 11, ele recebeu uma restauração classe 4. O dente 21, não. O dente 21 é um dente vital. O 11 recebeu a restauração. Então eu jogo a luz contra e aí eu consigo ver, olha aqui, ó, olha como eu consegui no halo a mesma incidência de luz. Tá vendo? Legal. Então eu vou conseguir a mesma transparência do halo que eu criei na restauração do dente natural. Veja que no terço incisal, aonde eu coloquei
resina, eu já tenho também a mesma opacidades, transmissão de luz bem parecidas. Então eu não tenho dúvida de que eu vou acertar quando eu terminar essa restauração, de que ela não vai estar acinzentada em relação a outra. Você acha que se eu jogasse o fotopolimerizador de incisal para cervical, eu conseguiria ter esse efeito? Não de palatina para vestibular, para não me machucar o olho. Mas se eu jogar de incisal para cervical, você acha que eu consigo ter esse efeito? Nunca tentei. Dá para tentar, né, cara? Você está falando aqui e eu estou imaginando tipo, fazer uma transluminescência. Vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Dá para ver? Não, dá para ver. Agora que você ampliou, dá para ver legal. Então eu jogo a luz contra, que aí fica fácil de você entender essas opacidades. Show. Showzaço. É isso, mano, velho. Meu irmão, muito obrigado, cara. Obrigado pelo teu carinho. A gente já tem falado sobre esse dia aqui, você trocou dia comigo. Enfim, você é um cara que está sempre muito disposto. Todas as lives que eu vi as suas, você sempre me mandava um abraço. Você sempre foi muito carinhoso com as pessoas que te cercam. É a tua característica. Você é um cara muito dedicado ao próximo, dedicado aos seus pacientes, à odontologia. Cara, e tá aí. O resultado do teu trabalho é essa excelência que a gente vê. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo no Pocket. Tá bom? E vamos ver se a gente invade a Brava lá e vai fazer um churrasco lá no Viote. Só depende do Ronaldão. Fechou. Irmão, bom descanso aí. Beijo nas meninas todas. Obrigado por tudo, Fica com Deus. E agora vai para casa descansar, que você tá aí até agora 10 da noite no consultório. Valeu. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Obrigado, abraço. Galera. Valeu. Larissa e Diego e Maiara, eu vou entregando para vocês. Aí, Orlando, se você consegue me enviar ou pedir para o representante da FGM deixar no meu consultório, a gente vai trocando essa ideia para eu dar de presente para a Larissa. Trocando uma ideia ali no WhatsApp ali. Valeu, meu irmão. Abraço. Falou.